Que a paz e a graça do nosso Deus, irmãos, estejam com todos. Amém. Vamos ao Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 25. Obrigado. Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Leremos a partir do versículo 2. Todos acharam? Diz assim o texto. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos teus homens: Cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentado as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou toda à pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não te importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste.
Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, com Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo tudo o que bem tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail, que esta lhe havia trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e ela a atendi. Palavra do Senhor, irmãos, que o bom Deus possa aplicá-la em nossos corações. Há um tempo, tem um filme que foi lançado já tem um tempo, na época em que o aparelho mais moderno chamava-se videocassete. Os mais antigos aqui vão se lembrar. Um filme cujo nome era Velocidade Máxima. Tem o Velocidade Máxima 1 e Velocidade Máxima 2. Um filme que um enorme navio de cruzeiro com milhares de pessoas, ele está fora de controle. Os motores foram sabotados e o navio segue em velocidade em direção ao porto lotado de barcos e também de pessoas. Eu já tive a oportunidade de, passando pela região do comércio, ali na região do Porto de Salvador, ver um desses navios enormes, atracados. Agora imagine, irmãos, um navio cuja altura tem mais ou menos, se equivale a um prédio de 20 andares, e que o peso chega a mais ou menos 250 mil quilos. Imagine um navio dessa proporção vindo em direção à cidade. Imagine o estrago. Imagine a destruição. Imagine o horror que isso não iria causar. Este é um bom exemplo para ilustrar, irmãos, aquilo que iria acontecer, o estrago que Davi irá causar a Nabal e a toda a sua casa. Esse episódio, irmãos, o episódio que nós acabamos de ler, Davi e Nabal e essa mulher prudente, Abigail, ocorre nos dias em que Davi estava passando por períodos turbulentos. Davi estava sendo implacavelmente perseguido por Saul. Ele agora está refugiado no deserto de Parã, isolado, fugindo de uma perseguição, como eu falei, implacável de Saul, o rei, o seu maior inimigo até então. Ele, sem sustento, sem abrigo, juntamente com os seus homens, aproximadamente 600 homens. Durante esse período, ele e o seu grupo protegeram os pastores e o rebanho de um homem que nós acabamos de identificar como Nabal. Um homem que era da casa de Caleb e que ficava ali na região de Maom, no Carmelo, cidades que ficavam nas colinas de Judá, perto do Monte de Hebrom. Esse texto, irmãos, ele é mais do que um relato sobre o estado ou uma história de Davi. Esse texto é um reflexo do comportamento humano. Esse texto é uma ilustração de como é o homem na sua essência, no seu comportamento, nas suas atividades. De como o homem pode ser arrogante e ingrato. De como o homem ele pode agir de forma impulsiva no calor das emoções. E esse texto também é um reflexo da necessidade de um intercessor que saiba agir com prudência em momentos de conflito.
Além disso, irmãos, esse texto ele pode relatar e ilustrar a reação, ou melhor, a condição humana diante de Deus. Nabal, ele pode ser considerado, na verdade, ele é um homem tolo, arrogante, que rejeita a graça, mas também ele representa toda a humanidade decaída e afastada de Deus. Davi, o servo impetuoso, que quase comete um erro, ele também pode representar aqui a figura da ira justa de Deus contra o pecador. E Abigail, que é uma mulher sábia, prudente e intercessora, mas também ela aqui representa um tipo de Cristo, que se coloca entre o juízo e o pecador e assume a culpa no lugar do outro. Dito isso, irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte título: o tolo, o impulsivo e o intercessor, e vermos com a graça de Deus quais lições nós podemos extrair para as nossas vidas. A primeira consideração a se fazer é que o tolo, ele desdenha da bondade. Eu tive, como o texto é um tanto quanto extenso, eu fiz a divisão dele em 3 partes. O versículo 2 ao 11 vai mostrar justamente essa relação de Davi com Nabal. Mas o verso que eu quero destacar é o verso 10 e 11, que diz assim: Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomarei, pois, eu o meu pão e a minha água e de carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Nós vimos aqui algumas características desse homem, irmãos. Nabal, ele é um homem rico. Diz o texto logo no início que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, mas ele possuía um caráter que era o retrato fiel do significado do seu nome. O texto no original vai se referir à tradução de Nabal como um homem louco, um homem insensato, um homem tolo. Ele faz jus exatamente a esse nome. Ele é rico, mas é mesquinho. Ele é poderoso, mas é ingrato. Casado com uma mulher sábia, mas que não a escuta. Um homem duro e maligno em todo o seu trato. A Bíblia diz que Nabal ele era da casa de Caleb. Nós vamos recordar que Caleb foi um dos espias fiéis enviados por Moisés à terra de Canaã, um servo temente a Deus. Mas, de fato, o fato de Nabal ser da casa de Caleb, irmãos, não garantiu a ele mesmo o caráter e a salvação daquele homem. Isso é uma advertência, uma observação que o texto nos faz, pelo fato de Caleb ser um referencial dentro desse lar, dessa casa. Isso não indica que a sua descendência ela também seguiria os seus passos. O que eu quero destacar é que não é a salvação, a fé verdadeira, a fé genuína, ela não é adquirida através da herança genética. A fé verdadeira, a fé genuína não é conquistada através de uma documentação. Não é porque você é crente que seu filho também será crente e terá fé em Deus. Não é porque meu pai foi crente que eu também terei a mesma fé. Essa descendência, essa herança, ela não é conquistada de forma genética. Caleb foi um homem de fé exemplar. Contudo, a sua descendência, como de Nabal, não foi firmemente discipulada e não experimentou a regeneração. Como eu falei, irmãos, isso mostra que a fé não é transmitida por uma herança genética, mas por evangelização, oração e persistente dos pais e dos familiares com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. Não à toa, presbítero Manuel, pastor Paulo sempre bate nessa tecla dizendo que a responsabilidade dos pais, dos responsáveis, não da igreja em si, ou do departamento infantil, pregar a palavra para os seus filhos, pregar a palavra para as crianças. A Bíblia vai dizer que não existe momento, ou melhor, não existe um momento que nós não devamos deixar de falar da palavra de Deus para os nossos filhos. É deitado, é caminhando, é levantando, nós devemos assim inculcar. Os pais não podem assumir que seus filhos já são do Senhor por estarem na igreja. É necessário pregar, corrigir, orar e viver o evangelho em casa. A cultura cristã, ela não salva, mas Cristo, ele tem esse poder para salvar. Durante a tosquia, é um período festivo, Davi educadamente envia mensageiros com uma saudação de paz, recordando a Nabal que seus homens
foram como um muro de proteção enquanto os seus servos trabalhavam no campo. Era justo, era até esperado que ele obtivesse algum tipo de reconhecimento. Mas Nabal responde com desprezo e insulto. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? A indiferença e a ingratidão, irmãos, de Nabal com Davi é uma lembrança para nós que o mundo não é um mar de rosas, não é um lugar de fantasias e que o mundo não é justo, que nós não podemos esperar nada de bom vindo da parte dele. Nós podemos ser os melhores profissionais, os mais comprometidos, fazermos até além daquilo que a nossa função exige. E ao invés de recebermos um parabéns, um reconhecimento, uma promoção, recebemos indiferença, recebemos humilhação. Nós podemos ser os melhores vizinhos, os mais respeitáveis, os mais atenciosos, os mais bondosos, os mais hospitaleiros, e ainda assim podemos receber em troca desrespeito e ingratidão. Esse é o reflexo do homem tolo. Esse é o reflexo do homem que não tem bom senso. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 18:2, ao tolo não interessa o entendimento, mas só expor os seus pensamentos. Esse é Nabal. Mas Nabal também, irmãos, ele pode representar uma humanidade sem Deus. Nabal representa o mundo em um seu estado de rebeldia e de insensatez. Um mundo que rejeita o Filho de Deus, que menospreza a mensagem do Evangelho, que responde com zombaria ao chamado ao arrependimento. É o retrato de uma sociedade que confia na sua riqueza, que despreza a graça e se recusa a reconhecer a sua necessidade de um genuíno Salvador. Assim como o juiz iníquo que Jesus conta na parábola de Lucas, no capítulo 18, Nabal não teme a Deus nem respeita os homens. Ele é como um homem também que tem uma grande colheita, destruiu seus celeiros e reconstruiu maiores. Ele vive como se sua segurança estivesse em riqueza, sem perceber que a sua alma está em perigo. Sua insensatez o iria levar à morte. Diz Romanos 1:21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E a observação para nós, irmãos, para que nós tenhamos cuidado, para que mesmo dentro da igreja, nós não agirmos como Nabal, desprezar os conselhos, rejeitar a gratidão, resistir ao que Deus está fazendo por nós através do nosso próximo, através do nosso irmão. Que Deus nos livre de ter esse espírito, esse comportamento de tolo como teve Nabal. O segundo personagem representado aqui por Davi, eu destaquei como o servo impetuoso, o servo impulsivo, dominado pela ira. Nós vamos ver isso nos versos 12 ao 22, mas eu quero destacar justamente o verso 13, em que Davi, ao receber a notícia dos seus emissários, diz o seguinte: pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ao ouvir a ofensa, Davi reage com fúria. Ele que dias antes havia poupado Saul por temor ao Senhor, agora quer derramar sangue por uma afronta pessoal. Se nós voltarmos ao capítulo 24, irmãos, nós vamos ver a experiência de Davi com Saul, seu perseguidor implacável. Saul, nessa perseguição, nos desertos, nas vales, nas montanhas, para e vai para uma caverna fazer suas necessidades. E é justamente nessa caverna que Davi está escondido. Os homens de Davi, ao ver aquela situação, disseram: o Senhor colocou Saul em suas mãos, Davi. Davi tinha toda a oportunidade de ali acabar com a vida do seu maior perseguidor. Mas Davi não tem essa atitude. Ele reconhece Saul como ungido de Deus e ele sabia que era Deus que iria tratar com o próprio Saul. Davi pega a sua espada e corta um pedaço da orla das vestes, da capa de Saul, e momentos depois ele mostra, dando a entender, se eu quisesse, eu poderia ter acabado com sua vida. Mas aqui, irmãos, ele demonstra essa impetuosidade, essa fúria.
Davi, o homem segundo o coração de Deus, que se esquece, aqui nesse momento, ele se esquece por um momento da graça que ele mesmo praticou dias atrás com o próprio Saul. Ele havia poupado Saul, seu inimigo mortal, mas agora quase derrama sangue por causa de uma afronta pessoal. Ele age como um servo ferido que quer justiça. Mas o interessante é que a justiça segundo o nosso coração ferido não é a justiça segundo o coração de Deus. Tiago vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que se ira facilmente fará loucuras, diz também em Provérbios. E aí algumas aplicações já para nós, irmãos, quanto igreja. Quantas vezes nós estamos certos até por motivo, mas erramos na atitude. Como Davi podemos ser levados pela emoção, pela ira e pelo impulso. E isso pode custar caro, irmãos. Isso pode afetar a estabilidade da nossa família, pode afetar o casamento, uma amizade, o nosso testemunho diante dos homens. Quantas vezes, mesmo servindo ao Senhor, permitimos que a carne tomasse o lugar do Espírito? O Senhor Jesus Cristo vai nos orientar com relação ao nosso procedimento diante das pessoas, diante da sociedade, como nós devemos agir em relação ao próximo. Lucas 6,32 em diante, Jesus diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O Senhor Jesus Cristo aqui, irmãos, nos mostra que o nosso padrão de comportamento deve ser o padrão adotado pelo nosso Pai Celeste. Porque nosso Pai Celeste não faz acepção de pessoas. Antes, ele faz seu sol nascer sobre maus e bons e a sua chuva vir sobre justos e injustos. E é dele mesmo que nós receberemos a recompensa e a adoção de filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A atitude de Davi, irmãos, além de demonstrar essa impetuosidade, essa falta de autocontrole, de domínio próprio, ela também vai mostrar uma outra face. Essa atitude de Davi vai mostrar e representar a justa ira de Deus contra o pecado. Se Nabal fosse deixado sem uma pessoa para interceder, com certeza a espada viria à sua casa. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O texto de Hebreus vai dizer mais: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim como Davi, irmãos, vinha determinado a julgar e punir Nabal, Deus também vem com justiça contra o pecado e os pecadores. O que vemos em Davi é uma sombra imperfeita, pois seu zelo é misturado com impulsividade humana. Mas em Deus não há erro, sua ira é santa, justa e imaculada. Nós temos outros exemplos na Bíblia de Deus manifestando a sua justa ira, como, por exemplo, no livro de Gênesis, com relação ao dilúvio, um julgamento justo sobre uma geração corrompida. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 19, Deus punindo Sodoma e Gomorra por causa da sua iniquidade. No Novo Testamento, nós vemos Ananias e Safira recebendo um juízo imediato por conta do seu erro diante da igreja do Senhor. A ira de Deus não é uma explosão emocional. Deus não age por impulso. A ira de Deus é uma resposta santa contra o pecado. E ela é real ainda hoje.
como Nabal, somos alvos legítimos da ira divina. Se não houver um intercessor, pereceremos. Por isso, Cristo é absolutamente necessário. E a figura de Cristo, irmãos, a figura desse intercessor, vai ser apresentada agora através da figura dessa moça, dessa mulher sábia, prudente, intercessora, Abigail. E aí nós partimos já para o terceiro ponto da nossa meditação, que eu destaco aqui, a intercessora que freia a destruição. Dos versos 23 ao 35, mas eu quero dar destaque ao verso 23 e 24, que diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Abigail ouve sobre o que está para acontecer e age de forma rápida e sábia. Ela prepara uma oferta, vai ao encontro de Davi e se curva, assume a culpa e pede por misericórdia. E o texto que eu destaco é esse: cai a culpa sobre mim, meu Senhor. Da Abigail, ela é uma mulher que apresenta aqui algumas características: prudente, corajosa, intercessora. Ela impede uma tragédia com sabedoria, com humildade e com ação. O texto do nosso Senhor Jesus Cristo, no Monte das Bem-aventuranças, ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Esse, irmãos, é um exemplo de como nós crentes devemos reagir diante de situações de crise, com calma, com humildade e disposição para a reconciliação. Sua atitude salvou sua casa, seu marido e livrou Davi de um erro. Deus ainda, irmãos, levanta homens e mulheres com o mesmo perfil de Abigail, intercessores, pacificadores, pessoas com voz de sabedoria. Que nós sejamos, que tenhamos esse mesmo comportamento como o de Abigail no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja. A nossa prudência pode evitar um desastre, a nossa intercessão pode salvar uma alma. Que nós sejamos como Abigail. Mas Abigail, irmãos, como eu falei no início, ela é um tipo, ela apresenta aqui uma sombra daquilo que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Abigail é um tipo de Cristo. Ela se coloca entre a espada de Davi e a cabeça de Nabal. Cristo se colocou entre a ira do Pai e os nossos pecados. Ela leva sobre si a culpa que não era sua, do mesmo modo que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ela oferece um presente de reconciliação. Cristo ofereceu a sua própria vida para salvar pecadores. Como diz Isaías, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Paulo vai dizer em Gálatas que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição no nosso lugar. Na Bíblia, irmãos, nós temos alguns exemplos de intercessores. Moisés, que intercede pelo povo após a idolatria da construção do bezerro de ouro. Nós vemos Esther agindo como uma intercessora que arrisca a sua vida para interceder pelo seu povo, que estava em morte iminente. Mas nenhum intercessor se compara a Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote que vive para interceder por nós, como diz Hebreus. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, como diz Paulo em 2 Timóteo 5. Cristo, irmãos, apresentado aqui por Abigail, como esse intercessor, como aquele que se coloca entre a ira de Deus e o pecado do homem, o homem penitente. Cristo é aquele que se coloca diante daquele navio que vem em toda velocidade, pronto para causar a maior destruição. E esse navio é o justo e santo Deus. Ele se coloca diante de Deus, recebe na cruz do Calvário toda a justiça, toda a culpa, toda a punição por causa do meu e do seu pecado. Diante disso, irmãos, diante desses exemplos, desses perfis, quais nós podemos nos encaixar? Em qual perfil nós nos encaixamos? Será que nós somos e agimos como Nabal? Temos momentos de tolice, agimos com insensatez? Somos impetuosos nos nossos procedimentos, nas nossas palavras, como Davi? Ou temos a prudência, a sensibilidade, a intercessão, a sabedoria de Abigail?
Diante disso, irmãos, eu quero fazer algumas observações. Cuidado, irmãos, para que nós não tenhamos o mesmo comportamento de Nabal dentro da igreja do Senhor. Quando nós desprezamos a palavra que é pregada, quando nós resistimos à exortação, nós nos tornamos ingratos àqueles que servem. Estamos repetindo a insensatez de Nabal. A arrogância espiritual ela é tão perigosa quanto a arrogância do mundo. Segundo, o perigo de nós sermos impulsivos mesmo sendo crente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quase cometeu um erro irreparável, se deixando dominar pela fúria. Precisamos vigiar o nosso coração. Nem toda a justiça que sentimos é justiça de fato. Se somos reativos e revidamos a toda a injustiça, a todo insulto que os homens nos fazem, estamos dando claro sinal de que a carne está nos dominando e não o espírito, e que não estamos seguindo o mesmo modelo de Cristo. Porque Pedro diz em sua carta: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Porque estáveis, desgarrados, ou melhor, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Se nós nos deixamos dominar pela impulsividade, reagimos com os nossos irmãos hoje de fora, de maneira impetuosa, sem o autodomínio, demonstramos que o Espírito Santo não está nos dominando. Porque um do fruto do Espírito é exatamente esse, o domínio próprio. E nós não estamos nos parecendo com Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E uma recomendação, irmãos, sejamos como Abigail. A igreja do Senhor, ela precisa de pessoas prudentes, corajosas, intercessoras, dispostas a evitar tragédias espirituais com atitudes sábias e humildes. Provérbios diz, no capítulo 15, verso 1, que a resposta branda, ela desvia o furor. Cristo, esse é o modelo de força do crente. Se Abigail aponta para Cristo, nós, como seus discípulos, somos chamados a imitá-lo em amor, perdão e intercessão. Toda atitude, sabedoria e reconciliação tem como fonte o Espírito de Cristo em nós. E aí eu repito o versículo, Paulo dizendo: sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E para concluir, irmãos, talvez aqueles que estão nos ouvindo, irmãos que estão ouvindo essa palavra, que nós estamos aqui, ou que está nos acompanhando para essa transmissão, ainda está com o nosso coração endurecido, desprezando o cuidado de Deus, ignorando a voz da palavra, afastado da verdade. Esse contexto, irmãos, diz que a ira de Deus está vindo. A ira de Deus está vindo, como aquele navio que eu citei agora há pouco, no início da nossa ilustração, que só pode ser freado, que só pode ser barrado com a presença e a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele se coloca no caminho, ele intercede e ele clama pela sua vida. O apóstolo Paulo ele faz um rogo aos irmãos de Corinto, dizendo: rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Uma igreja que estava corrompida e que havia agindo como se não estivesse mais tendo aquela relação íntima e profunda com o Senhor. E Paulo diz: reconcilie-se com o Senhor. Hoje é o dia de arrependimento. Não endureça o coração como Nabal. Aceite a intercessão graciosa de Cristo, assim como Davi aceitou a de Abigail. O tolo, o impulsivo e o intercessor, irmãos. Essa é a reflexão do Senhor para nós nessa noite. Que Deus nos abençoe.